Olá, amigos da TVC BH, estamos iniciando mais um Gente que é Gente, na honrosa companhia do jornalista Luiz Carlos Bernardes. Tudo bem, Luiz? Grande prazer, sempre, Didi. Que hoje é uma das principais, ou mais recentes aquisições do CREA de Minas Gerais. Sim, né? estou fazendo uma consultoria lá. Com certeza o CREA está dando um grande avanço, pelo menos na área da comunicação. O nosso convidado de hoje é o senhor Marcos Santana, um empresário com quem nós vamos conversar sobre diversos assuntos, principalmente sobre ele. Senhor, seja bem-vindo aos estúdios da TV Comunitária. Aqui, essa TV, relembrando para alguns, ou explicando para quem não conhece, essa TV está no ar há 16 anos, 24 horas no ar. Ela é transmitida pelo cabo, através da NET e da Oi, e pela internet, pelo mundo inteiro, através do www.tvcbh.com.br. Por que só no cabo? Porque a lei só permitia à comunidade utilizar a transmissão, fazer transmissão através da lei a cabo. Já temos uma lei nova e brevemente, se Deus quiser, nós estaremos em sinal aberto digital. Então, senhor Marcos, eu apresentei o senhor como empresário, mas o senhor é um nome bastante conhecido aqui e em todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor fizesse a sua apresentação. O senhor tem filiação política, partidária, já teve participação política? Eu só queria acrescentar duas frases. Primeiro, o Marcos teve uma participação também político-partidária. Ele foi vice-prefeito do Dr. Célio de Castro. E outra coisa, o Marcos é a pessoa que eu conheço que mais denuncia, que mais combate a corrupção no Brasil. Pode ter alguém que denuncie ou que combata tanto quanto ele, mas eu ainda não vi alguém que combatesse mais do que ele. Agora, por favor, responda a pergunta do nosso Então, está na hora dele prosseguir no bom combate. Não, Didi, é um prazer estar aqui com vocês. Talvez você não se lembre, mas eu já tive aqui com você 2 ou 3 vezes nesses anos passados, embora na casa do lado. Exatamente. Na casa do lado, não nessa casa, mas já tivemos, porque houve um tempo em que eu tinha uma exposição pública maior, resultado de missões políticas que eu cumpri ao longo da vida de outras vezes, inclusive a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Pois é, atividades políticas, sim, formais ou institucionais ou públicas, eu tive oportunidade, o que não acontece mais. De fato, tive, desde jovem, desde cedo, muita atividade paralela às minhas atividades de empresário. Sou empresário há muitos anos, com muita satisfação. No ramo da construção pesada, sim. Nossa empresa está quase, falta por meses para completar 60 anos de idade, e eu estava lá no primeiro dia, embora muito jovem, mas estava lá no início de atividades. E 60 anos não é qualquer coisa, 60 anos é mais de 10% da vida do país. Sim. Então, sim, não é pouca coisa. Infelizmente, são empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte, mas também sobreviveu dignamente e pelo menos está aí cumprindo a sua missão. A história, o currículo, a história da empresa nos gratifica muito. Sim. E temos um rol de trabalhos na área da engenharia muito interessante no país. Nos orgulhamos muito disso. Mas eu nunca me contentei só com isso e durante uma boa parte da vida, desde os 20 e poucos anos, tive uma atividade muito intensa em entidades de classe, principalmente na construção, mas não exclusivamente da construção, mas principalmente na construção, entidade de classe e outras atividades políticas não institucionais ou não formais, que eu fiz e de uma certa forma faço até hoje. Sim. Alguns cargos políticos, o cargo político principal eu fui vice-prefeito do Célio de Castro, como você mencionou. Muito orgulho para mim participar, ter dado minha contribuição ao município de Belo Horizonte, durante a gestão de 2006, de 97 a 2000, e
participei de atividade política, fui candidato 2 vezes, fui gratificado gratificado que a população me poupou de determinadas tarefas, me poupou disso, quer dizer, não me cobrou mais atividade do que eu fiz, e continuei nessa atividade, vamos chamar pública, política pública, através do Instituto Horizontes, que é uma ONG, uma OCIP, que desde o ano de 99, 2000, se dedicou ao planejamento da metrópole, planejamento da cidade, não do município, mas da cidade como um todo. Então essa foi minha atividade paralela, mas vivo das atividades da construção pesada. Agora, Marcos, entre várias entrevistas que você me deu, 2, eu estou me lembrando aqui, são muito marcantes. Muitas delas são muito marcantes, mas 2. Uma, eu me lembro, foi lançado numa entidade empresarial de Belo Horizonte o edital de licitação para a duplicação da 381. A primeira fase estava prevista para custar R$1 bilhão, R$1 bi, eu estou falando de mais de 10 anos atrás, 15 anos. E você me deu uma entrevista para um jornal, você dizia o seguinte: o valor é de 500 milhões. Esse valor aqui de 1 bi está duplicado e uma semana depois o edital de licitação foi retificado, caiu para 500 milhões o preço que você tinha falado. Outra que me impressionou muito foi, você também me deu uma entrevista na época da discussão da CPI sobre Collor e PC Farias. Você dizia, entre outras coisas, que Collor e PC reformularam, profissionalizaram a corrupção no Brasil, que antes, até a fase de Collor e PC, era situada no Ministério dos Transportes e no DNR, e que eles, então, refizeram o organograma da corrupção, praticamente implantando-a em vários ministérios. Eu queria que você comentasse esses 2 assuntos. Você dizendo que um edital caiu pela metade do valor, porque eu disse, você está me dando uma responsabilidade. Talvez tenha sido uma contribuição ao país, mas não foi exatamente o que, por minha causa. Você foi a única pessoa que falou, talvez que reclamou. Publicamente. Não foi unicamente, não. Esse é um setor da construção, e eu participei, eu tive a oportunidade de falar com você, fui lá, não lembro exatamente a que pretexto, mas exatamente porque na época... Eu te procurei no dia da Mas na época eu era presidente de uma entidade de classe da construção. CICEPOT, Sindicato da Construção Pesada. E a bem da verdade, os construtores, como todo, é preciso colocar isso. Os construtores, de um modo geral, não são todos, mas não são todos nem para um lado nem para o outro, mas os construtores sabem que o melhor caminho para serem bem-sucedidos na sua atividade, vale para os consultores e vale para... É o bom sistema competitivo. Porque quando você está num sistema competitivo, dá mais trabalho? Sim, dá mais trabalho. Você tem que ser bom naquilo que você faz, e ser bom significa fazer bem feito, fazer o mais barato possível, para que aqueles recursos rendam. Então, no caso do consultor, para que o recurso dê para fazer muitas obras, ele sendo competitivo, ele procura ser eficiente, ele procura trabalhar com recursos. Quando vai ao contrário, e alguns fazem, não são todos, tem uns que ficam evidentes, outros ficam escondidos, quando cria e gosta de sistemas protecionistas que dão preços muito elevados, além de lesar a nação, além de lesar a comunidade, o Estado, o município, os expressões estão criando cobra, porque para trabalhar com preço alto, qualquer vagabundo consegue. Quer dizer, tudo que nós fazemos na vida. Claro. Se eu começar a vender... muito dinheiro é fácil. Se vender pastel, se começar a vender pastel a R$10, a R$20 cada um, até eu vou, não preciso de ser bom, fazer um bom pastel. Então, na construção também é assim. Quer dizer, quando o sistema é competitivo, as empresas capricham, empenham em ter um bom rendimento, fica competitivo, e os menos capazes não entram na discussão, não entram na disputa. Então, de um modo geral, mas alguns é cômodo, quando você tem um jeito de cobrar mais caro, de fazer mais caro. Então, nas entidades de classe, eu sempre defendi isso, com vários companheiros, foi daí que surgiu toda essa história, quando eu dei essa entrevista, quando nós fizemos a Carta de Belo Horizonte, foi tudo por causa Marcos Santana, você esteve, ou ainda está, em 2 atividades assim, muito propensas, pelo menos culturalmente, à corrupção, ao crime. Ou, pelo menos, sempre foram mais alvos de acusações de corrupção. A atividade política,
Mas felizmente você foi vice-prefeito na gestão do saudoso Sérgio de Castro, que desde aquela época a prefeitura não se tem notícia, não há, pode haver alguma pequena acusação, mas desde a época do Sérgio de Castro que a prefeitura está imune de grandes acusações de corrupção. Seu nome jamais foi mencionado em qualquer, vamos dar nome aos bois, em qualquer falcatrua. Na atividade de empreiteiro, você bem sabe que o negócio também, o jogo é duro, né? Porque os honestos enfrentam concorrências violentas com os desonestos, com os corruptores e tal. Também nesta atividade, ao que me consta, o senhor Marcos Santana ou suas empresas estão isentas pelo menos de acusações de sonegação de impostos, de superfaturamento, subfaturamento. E a realidade hoje, na política e no setor empresarial de construção pesada? Olha, é verdade que as nossas empresas, nós e as nossas empresas, sempre tivemos a decisão de não participar desse processo. Mas não são as únicas empresas nossas, não somos únicos, não somos vestais do sistema. Tem muita gente que é assim. Às vezes não consegue, tem uns mais objetivos, tem hora que você não consegue. Eu pergunto, qualquer cidadão pode ser acusado, você deu dinheiro para o traficante de droga ou para o ladrão. Tá certo, ele pôs um revólver no meu ouvido e eu dei. Quer dizer, eu não estou dizendo que é sempre assim, mas você vivendo num sistema deturpado, num sistema... Às vezes você não tem forças para reagir. É muito comum acontecer, eu já vi acontecer, uma empresa em qualquer segmento trabalha, faz um serviço, na hora de receber, para receber tem que comparecer com algum. Isso acontece. Tem que molhar a mão de alguém. Lê os jornais todo dia, que você vê. Molhar a mão de alguém, perfeito. Todo dia. Se não molhar a mão, não recebe. Tem uma folha de pagamento para pagar, tem imposto para pagar, tem fornecedor para pagar. Nem todo mundo tem fôlego para resistir e falar, isso eu não dou, igual com o revólver. Precisa receber. Não precisa do revólver, não. O caquinho de vidro no sinal lá, me dá o celular aí com o caco de vidro no pescoço. As pessoas não têm capacidade de reagir. E nesta relação de público-privado, porque existe corrupção também no setor privado, não diga que não existe, não. Na empresa privada, vez por outra, não é muito, tem lá um comprador, um cidadão que facilita a vida, compra uma coisa que não devia, troca um favor lá com o fornecedor, isso de vez em quando acontece. No setor público, o que fica mais grave são por dois motivos. Primeiro, os volumes são grandes, então a tentação é maior. Segundo, a relação de negociação ela é meio injusta, porque de um lado está o privado, uma empresa, às vezes forte, às vezes grande, que tem interesses econômicos muito grandes, do outro lado está um fragilizado funcionário que não é dono do dinheiro que ele está negociando. Ô Peninho, a próxima pergunta é sua, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltaremos conversando com o empresário e ex-vice-prefeito municipal de Belo Horizonte, senhor Marcos Santana. Fiquem conosco. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa, oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa, que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Retornamos com Gente que é Gente, tendo como convidado de hoje o ex-prefeito municipal, vice-prefeito municipal de Belo Horizonte, na gestão
do saudoso Célio de Castro, empresário da construção pesada, senhor Marcos Santana. Como companheiro de entrevista, nós temos o jornalista conhecidíssimo de todos vocês, Luiz Carlos Bernardi, nosso queridíssimo Peninha. O convidado é seu, Peninha. Sempre um prazer estar Quem aqui. sabe, candidato. Eu falei, talvez, talvez esteja falando. Seria bom. É sempre um prazer estar aqui na TV Comunitária e estar ao lado do mestre doutor Didi, figura também que tem uma história muito bonita. Foi cassado, juiz cassado no regime militar. Isso uma hora nós vamos contar essa história, uma hora eu vou te entrevistar aqui. Não, senhor, não deixa para lá, não. Marcos Santana, eu tenho ouvido muita gente, diante dessa nova onda de corrupção, de denúncia, a presidente Dilma foi até elogiada pela ministra americana Hillary Clinton, dizendo que Dilma está dando um exemplo de combate à corrupção. Agora, muita gente dizendo o seguinte: o Brasil é o 6º PIB do mundo, passou a Inglaterra, o Brasil estava em 7º, foi para 6º, pode passar a França, embora a Inglaterra também esteja tentando reagir, mas o Brasil é 25º ou 30º país na escala social. De qualquer forma, muita gente me diz, olha, o Brasil daqui a pouco está no G5, mas parece que a corrupção aqui não tem jeito. Como é que é isso, na sua opinião, Marcos? Não, você citou o PIB, é uma tese que eu defendo, não tenho autoridade para isso, muito menos claro que tem. Na área econômica, mas eu acho que não adianta, nós não podemos analisar nenhum sistema, seja uma pessoa, uma família, uma empresa, um país, por indicadores isolados, que é tudo interligado. Se o PIB é grande, tumor maligno é grande também às vezes, e ele é indesejável. Ser grande não é necessariamente ser bom. Além de tudo, tem uma inter-relação. Nós temos inter-relações. A inflação está alta, é qualidade de vida, ou vice-versa. A inflação está baixa, a qualidade de vida está ruim. Principalmente para grupos ou para pessoas. Então, não dá para raciocinar isoladamente com um indicador. O PIB, a inflação, a taxa de juros, a relação importação, exportação, são fatos isolados que representam uma situação econômica ou social só. Embora, por exemplo, de 94 para cá, do Plano Real para cá, o Brasil tem melhorado e tem crescido e não está enfrentando a crise que, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa estão enfrentando. Sim, mas o Brasil tem crescido economicamente. Claro, trouxe algumas milhões de pessoas da pobreza absoluta, mas ainda estamos lá pelo 25º lugar na escala social. Essa escala, para mim, porque alguns aspectos melhoraram, e é claro isso, a sociedade sente, as pessoas sentem naquilo que lhe toca, e outros ela não sente. Por exemplo, nós estamos em situação lamentável em termos de educação. Nós temos um contingente ainda expressivo de não alfabetizados, e pior do que isso, um contingente muito grande de analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que foram formalmente alfabetizadas e que não sabem interpretar o texto que leem. Isto é uma figura, galera. Nós temos um sistema emperrado que você não consegue abrir empresa, fechar empresa, o empreendedor tem dificuldade em ser produtivo, mesmo que ele tenha capacidades, vontade, porque o sistema está ruim. Então, isso tem que ser olhado no conjunto, não basta dizer o PIB. Claro que tem coisas boas, mas nós não podemos ser egoístas. Bom, tá bom porque está favorecendo, eu estou ganhando mais, eu tenho emprego bom, tenho uma casa boa, tenho não sei o quê, e o restante, está bom? Olha, no paraíso é claro que nós não vivemos e jamais viveremos enquanto formos matéria, né? Mas, sem nenhuma dúvida, para muita gente, mesmo nessa situação da trabalhar, a situação melhorou, a educação continua ruim, talvez até péssima, problema de saúde sim, mas quem anda aí pelos rincões de Minas Gerais e do Brasil, vê que em todos os lugares, carros da prefeitura ou do estado, pago pelo governo federal, vão buscar crianças, fornece a merenda, a saúde, às vezes não encontra o remédio, mesmo em Belo Horizonte, para quem tem dinheiro, está difícil conseguir uma internação ou conseguir o medicamento pagando. Claro que tudo isso é muito caótico,
Mas na minha visão, a situação está bem melhor do que há anos atrás, da minha época de mais jovem. Mas eu perguntaria, o senhor com sua experiência política e empresarial, e com as críticas corretas que faz, qual sugestão daria ou qual pretensão teria de mudança no governo hoje para que as coisas melhorassem, chegassem a um termo melhor? Quem sou eu para dizer o que... Não vai ser Copa do Mundo que vai resolver isso. Não, eu, por exemplo, não sou entusiasta da Copa do Mundo, exatamente por esse motivo. A minha crítica maior não é pessoal, o governante A ou B, fulano de tal. É um processo que nós incorporamos na nossa sociedade, em geral. Outros países também, de uma certa forma, têm, mas eu conheço um pouquinho melhor aqui. Esse nosso processo, primeiro, o nosso político, vou generalizar, para não parecer que é alguém individualizando ninguém. O político brasileiro, de um modo geral, é arrogante, muito arrogante. Ele se acha capaz de definir os destinos da sociedade ou de qualquer parte. É o bom geral, é o bom sabe geral. tudo. Ele se acha o tal e acha que pode fazer. Como nós não somos perfeitos, e mais a mais o processo político é meio isolado, eu estive lá perto, eu sei como é, o político está meio isolado, ele é cercado por um grupo reduzido de pessoas, ainda que seja competentes. Eu não estou falando das incompetências, dos aparelhamentos incompetentes que acontecem por aí, quer dizer, uma boa parte daquilo é conveniência eleitoral, nem é política, muito menos administrativa. Conveniência eleitoral, pessoas são colocadas no aparelho para uma retribuição eleitoral. Não ajudam quase nada, é melhor que tivesse vazio até. Mas fora isso, mesmo com os competentes, eu os conheci na administração, muita gente competente, mas eles estão amarrados porque o horizonte da administração é curto, muito curto. O horizonte é muito curto. Então, os governantes estão, isso é hoje, foi anteriormente, foi no meu tempo, foi antes do meu tempo e vai continuar no tempo. O governante assume um compromisso de gestão da comunidade num determinado nível e ele já começa a dividir o seu tempo cada vez mais, suas preocupações, suas energias, com a próxima eleição. Quanto tempo ele se dedica para a próxima eleição? E a eleição virou, muitas vezes, uma corrida ao caixa 2. Então, agora, fora, mesmo certa, a preocupação, as energias da sociedade. Agora, na arrogância, o que eu acho mais importante, isso é que eu aprendi pelo mundo, andando pelo mundo e vendo em alguns lugares que não deram certo, que nós não estamos acostumados a fazer, é aprender a ouvir a sociedade como um todo. Ouvir a sociedade como um todo. E quando eu falo ouvir, eu faço uma crítica séria. Ouvir não é fazer audiência pública, porque audiência pública não é para ouvir, é para falar. Você chama as pessoas para falar o que você acha, o que vai fazer, o que você vai fazer. Audiência pública, a maioria eu vou falar para vocês todos o que eu acho, o que eu vou fazer. Mas ouvir mesmo, captar da sociedade, os anseios, o que ela valoriza, onde é que ela está sentindo incomodada. É difícil? É muito difícil. Agora, Marcos, tem muita gente que fala também que o regime de 64 deu uma péssima contribuição para o Brasil em vários níveis. Autoritarismo, etc, etc. Isso tudo nós sabemos, queremos saber mais até com a Comissão da Verdade. Daqui a pouco eu acho que o Didi tem essa questão. Agora, e houve também muita denúncia de corrupção. Eu me lembro que um dos jornais da época, Pasquim, tratava a tentativa de fazer a Transamazônica como Transamazônica. Falaram que a Rio-Niterói foi um show de corrupção e tinha até um coronel que foi ministro dos transportes, que era chamado de Andreasa 10%. Como é que você vê essa contribuição negativa do regime militar também nessa área da corrupção? Como eu disse, sempre a gente lê e ouve histórias de séculos ou milênios passados, então não vou excluir nenhuma fase do Brasil, principalmente fase que eu conheço. Certamente terão havido, não sei todos os casos, nem quais os casos, ouvi dizer alguns, eu tenho certeza, mas não provo, mas a tese que eu acho que nisso pioramos mesmo em relação àquela época, se teve nesse momento, naquele momento não teve, eu vou até fazer uma menção ao negócio do Andreasa,
mas se teve ou não teve, mas naquele tempo eram as pessoas, não era a instituição que fazia. Sim. Não era a instituição. É um agente sentado numa cadeira com um determinado poder, ele abusava daquele poder e podia fazer alguma coisa. A ressalva que eu faço, o parênteses do Andreasa, faço justiça, não só porque ele já morreu, eu não o conheci pessoalmente, não trabalhei com ele, mas eu sei com exatidão, que empreiteiros, talvez até beneficiados por ele, não sei, pagaram o enterro do Andreasa. Ah, tá. Empreiteiros pagaram o enterro do Andreasa. Isso eu tenho certeza. Só fez justiça, não estou isentando de nada, nem fazendo julgamento absoluto. Só para ver que não é, as coisas não são tão exatamente. Se tinha alguma coisa, não sei. De vez em quando se fala aqui e acolá, terá havido algumas coisas, como acontece até hoje. O que piorou foi a institucionalização do processo. E como eu estou dizendo, institucionalização porque é o sistema, quer dizer, você entra num baile e dança de acordo com o que a orquestra está tocando. Não adianta você querer dançar uma música diferente, se a orquestra toca mais alto e você está tocando samba, você dança samba. Não vai dançar valsa com aquele barulho todo. Então, o sistema deteriorou e muitas vezes as pessoas não têm coragem de sair do baile. Então, eu vou dançar a música que a orquestra está tocando. Não tem força para sair do baile. A impunidade ou o jogo para manutenção do poder talvez tenham contribuído e muito para levar isso. Porque naquele tempo eram os caçadores de marajás, como o Collor, eram os vassourinha do Jânio Quadros, o povo aceitava aquela propaganda que lhe era imposta de que haveria uma limpeza na corrupção. Mas os nomes que sobravam eram muito poucos. Do tempo do Collor, pelo menos para a grande parte da sociedade, se lembra os nomes que vêm à tona do próprio Collor, do PC Farias, então, como o senhor bem disse, não das instituições. As instituições hoje, infelizmente, estão maculadas, todas elas, em todos os setores. Começa pela política, vai pela igreja, passa pelo judiciário, passa por empreiteiros, porque em tudo tem o dedo do tráfico, o dinheiro correndo, parece que está todo mundo envolvido com um tal de cachoeira. A água que corre ali é muito grande. Olha lá que não vai respingar lá também nos empreiteiros. É uma cachoeira de denúncias. Nossa, eu só me estranho o seguinte, mas onde há fumaça, há fogo. Claro. A gente não pode acreditar nas coisas sem prova, mas com tantos fatos. Mas eu só queria, Peninha, lembrar aqui que é do nosso conhecimento que o senhor Marcos Santana, quando membro ou presidente da Comissão Brasileira de Construção... Câmara Brasileira de Construção. Câmara Brasileira de Construção, lá nos idos de 90, participou de uma carta, da elaboração de uma carta ao país que visava exatamente denunciar as corrupções de então? Foi exatamente isso. Porque, como eu disse, esse processo de institucionalização desse processo deturpado que sempre existiu, em qualquer governo, em qualquer escala que eu não sei dizer, mas que era um problema de ousadia dos mais atrevidos, era ousadia de pessoas mais atrevidas em posições, começou a ser institucionalizado. Então aquilo ficou organizado, como diz o Piston, organiza a gafieira, né? Sim. Então foi isso que fizeram naquela época. Então os construtores, exatamente os construtores, eu me orgulho de estar nesse processo. Nós fizemos um congresso em Belo Horizonte e reunidos, todo mundo revoltado com a situação que estava generalizando e institucionalizada. Governo Collor? Foi o governo Collor, o segundo ano do governo Collor. O Collor foi eleito em 89, o primeiro ano foi em 90, isso foi em 91, abril de 91. Então isso foi a indignação dos honestos. De modo geral, mas era a maioria. Nós reagimos, nós fizemos fizemos um documento chamado Carta de Belo Horizonte, foi baseado numa carta do presidente de então, da Câmara Brasileira da Construção, que era o Luiz Roberto Ponte. Ele fez uma carta que ele tinha ido, ele era deputado, tinha ido para os Estados Unidos para um congresso e coisa, e fez uma carta bastante forte em cima da carta e do ambiente nosso. Nós tínhamos chamado Carta de Belo Horizonte, que eu me orgulho de ter ajudado a redigir. E essa carta fez uma denúncia pública, nós publicamos em todos os grandes jornais do Brasil. Dessa carta foi gerada uma comissão, uma CPM mista
no Congresso Nacional. CPI, Nós CPI fomos, mista. CPMI, fomos chamados a depor na primeira sessão dessa CPMI e abrimos o jogo, eu fui um deles, abrimos o jogo e dali muita coisa se desdobrou, E continua se desdobrando, talvez por causa de iniciativas como essa. De uma certa forma ajudamos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Luiz Carlos, a gente continua essa conversa em Claro. outros programas, já que não é a primeira vez Exato. e nem será a última Perfeito. que ele comparece aqui à TV comunitária. Muito obrigado a vocês dois. Grande prazer. Muito obrigado a vocês, caros telespectadores, pela audiência e até o próximo Gente que é Gente.